Olá, meu nome é Alexandre Zimmermann e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a criação de componentes hipotéticos no nosso raio-x. Não é incomum que na nossa vida de engenheiros químicos a gente acabe se deparando com alguma substância que tem uma estrutura em comum ou que não seja tão utilizada nos processos da indústria, certo? E por isso não aparece no nosso banco de dados do nosso simulador. Seja por ser um composto inovador, seja por uma estrutura muito grande que por algum motivo não aparece. E aí a gente vai ter que trabalhar com esse composto na nossa simulação também. A gente não pode limitar o nosso trabalho de simulação porque a gente não achou o nosso composto, sendo que a gente tem uma série de alternativas para resolver esse problema. Um procedimento que às vezes é utilizado é a substituição dessa substância que a gente não tenha no banco de dados por uma de estrutura semelhante e que esteja aqui dentro do nosso banco de componentes. Porque a gente sabe que as propriedades das nossas substâncias estão diretamente relacionadas às nossas estruturas moleculares, ok? Então, se a gente não tem no nosso banco de dados aqui uma determinada substância, a gente pode procurar uma análoga e fazer essa suposição, a depender do nível de precisão que a gente queira para nossa simulação. Outra coisa que a gente pode fazer é a gente gerar um componente hipotético para representar essa nossa substância desconhecida. É isso que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui. Um outro método também que dá para a gente fazer, principalmente para a área de petróleo, fracionamento, a gente pode fazer a caracterização de uma fração de petróleo, ou seja, de uma mistura de hidrocarbonetos. Eu vou gerar características, parâmetros para essa mistura de hidrocarbonetos a partir das curvas de ebulição do meu petróleo, certo? A TBP, ou também conhecido como PEV, o ponto de ebulição verdadeiro, as curvas ASTM. E isso seria feito aqui no nosso Oil Manager. Só que, como vocês podem ver aqui, a gente precisaria de uma licença especial do pacote completo aqui do simulador, que a gente não tem. Mas quem quiser saber mais, quem tiver acesso a outro simulador, um simulador mais novo, com a licença completa, tem no arquivo que eu já passei para vocês de Tutorials and Applications, que eu passei lá no começo do semestre. A galera da pós que deve estar vendo esse vídeo talvez não tenha esse arquivo, posso mandar, me cobrem. E lá na parte se não me engano, capítulo 2, vou pescar aqui, Refining, aqui, esse Refining Tutorial, ele explica bem como é essa parte de caracterizar as frações através das curvas, das curvas de ebulição, certo? Então, o que a gente vai trabalhar aqui hoje é a criação de hipotéticos, que é basicamente a gente estimar as características dessas substâncias que a gente não tenha no banco de dados e utilizar essa nova substância que a gente criou com essas propriedades estimadas para realizar a nossa simulação. Então a gente vem aqui em adicionar, que, reparem que a gente está aqui na aba hipotéticos, e aí a gente vai poder fazer isso de algumas formas. A primeira forma é utilizando o método de contribuição de grupos. Vamos colocar aqui um nome para o nosso
Pronto, já veio automático aqui. Primeira forma é por contribuição de grupos. Se vocês lembram lá da termodinâmica, existem vários modelos para a gente saber nosso estado termodinâmico, nosso coeficiente de atividade, várias abordagens. E uma delas é a contribuição de grupos, que basicamente assume que cada grupo funcional vai contribuir com uma determinada parcela ah, para alcançar justamente essas nossas propriedades de interesse. Se vocês abrirem aqui o Unifac, que é talvez a contribuição de grupos mais famosa, vocês vão ver que a gente vai ter aqui os parâmetros R e Q, que são parâmetros de área e de volume de cada um desses grupamentos funcionais. Aqui, no caso, seria acredito, né? Salvo engano, é o somatório dos R's de cada um desses grupos funcionais. E aqui o somatório dos Qs. E aí a gente vai colocar aqui os grupamentos funcionais da nossa substância de interesse e quantos são eles, a quantidade de cada um desses grupos. E aí, quando você for adicionando, aí ele vai somando aqui o peso molecular e cada um dos parâmetros de área e de volume. E a partir disso, as propriedades críticas podem ser calculadas. Quem estiver precisando revisar isso ou quiser saber um pouco mais, eu vou estar mandando também o material. Está bem explicadinho no livro do Sandler, capítulo 9. Vou passar para vocês. E também vou passar uma tese falando um pouquinho sobre o Unifac. Quem quiser ir relembrar, ou quem não sabe, quer aprender. Mas é importante que vocês pelo menos tenham em mente o básico. Que eu vou assumir que cada uma desses grupamentos funcionais que formam a minha molécula vão contribuir com uma determinada parcela para os meus parâmetros R e Q que vão ser somados. E a partir disso a gente vai realizar a estimação das propriedades críticas. É importante a gente ter noção também que muitas vezes grupos que podem parecer iguais ou semelhantes vão ter contribuições diferentes. Então a gente tem que ter noção, por exemplo, de que um CH2 de um alcano vai ser diferente de um CH2 de um alceno se esse CH2 estiver diretamente na dupla, estiver realizando essa dupla ligação. Como vocês podem ver aqui, ó. Se a gente adicionar esse grupo, o R vai ser 1,34 e o Q vai ser 1,17. Se adicionar um CH2 e um CH, vocês vão ver que já é bem diferente aqui. Justamente porque a dupla vai influenciar tanto na minha área superficial quanto no meu volume e, portanto, nas minhas propriedades. Não é a mesma coisa eu considerar a dupla ou ignorar a dupla. Da mesma forma, a gente tem aqui um CH, que ele denota como ACH, que é o CH aromático, ou seja, cada carbono daquele anel benzênico. É por isso que é importante a gente ter muito domínio de cada um desses grupos, ou pelo menos conhecer um pouco melhor. Vocês vão ver aqui que tem, por exemplo, nitrogênio que não esteja no anel, enxofre que não esteja no anel. Então a gente já imagina que aqui vai ter nitrogênios e enxofres dentro de algum anel aromático. Também é importante saber que existem mais grupos do que esses aqui. Então, se vocês forem lá na tabelinha que o Sandler apresenta, já vão ter, por exemplo, grupamentos de carbonos cíclicos. Porque aqui a gente tem carbonos lineares e carbonos aromáticos.
Mas carbonos cíclicos não necessariamente são aromáticos. Então a gente tem essa diferença aí, principalmente relacionada à ressonância, que é importante, é um efeito importante nas estruturas químicas. Então os anéis benzênicos têm essa característica da ressonância bem demarcadas, bem proeminentes, enquanto um hidrocarboneto cíclico regular não teria esse efeito e por isso deve ser diferenciado. Para essa tabela aqui eu não achei esses carbonos cíclicos, mas se vocês olharem na tabela do Sandler, vocês vão ver que tem lá bem separado, um carbono cíclico. Ou na tese também, que eu vou mandar, acredito que também tenha separado. Mas é importante a gente ter noção que esse banco de dados aqui, essa tabela já é bastante antiga devido à versão do simulador. Então a tendência é que para novos simuladores todos esses grupamentos tenham sido atualizados, expandidos, os parâmetros de volume de área revisados, certo? Então não vamos nos apegar tanto a esses valores, mas a metodologia e a entender como funciona e como a gente vai fazer. Então vamos ver aqui, eu peguei aqui a estrutura do linalol, que é uma substância com a qual a gente trabalha lá no laboratório. Então a gente vai ver aqui como é essa estrutura. Quais são os grupamentos que a gente vai usar para descrever? Então a gente vê aqui, tem um CH3, outro CH3 e um terceiro CH3. Então a gente vai escolher aqui CH3, adiciona e coloca quantos desse grupamento a gente tem. 3. Aí a próxima vai ser o nosso C dupla CH. Então C, cadê? C dupla CH. Vocês vão vendo que quando a gente vai adicionando, ele já vai atualizando aqui nossa massa molecular e os nossos parâmetros. E também já vai calculando as propriedades críticas. Depois disso, a gente vai ter 2 CH2. Então, CH2. Depois a gente vai ter C. A gente vai ter OH. E a gente vai ter CH dupla CH2. CH dupla CH2. Pronto, vocês vão reparar que aqui ele vai estar dizendo pra gente, muito costumeiramente, multimoléculas. Por quê? Justamente porque o método de contribuição de grupos ele não diferencia tão bem os isômeros, justamente porque a gente está descrevendo quais grupos funcionais formam a nossa estrutura. E essa relação ela não é única. Estes grupos funcionais aqui não vão descrever apenas uma estrutura. Então, isso é uma particularidade do método que, que é uma desvantagem, mas que a partir do Unifac base foram surgindo várias modificações, tanto para tentar melhorar essa parte da não distinção dos isômeros, quanto a parte da faixa de aplicabilidade de pressão e temperatura. Então, surgiram várias modificações aí, Unifac Lei, Unifac Campinas, Unifac Limb, por aí vai,
certo? Então, se for o caso, vocês estiverem trabalhando com a estrutura que não seja tão bem descrita pelo Unifac Base, em simuladores mais atuais, pode ser que apareçam algumas dessas modificações e aí vocês vão estudar qual modelo se adequa mais ao que vocês estão precisando. Então a gente pode vir aqui, a gente já tem aqui, ó, as propriedades críticas, a gente vem aqui e estima. Vocês vão ver que as propriedades críticas são justamente as que estão aqui. Então vamos comparar o que a gente achou aqui com os dados experimentais. Vou começar aqui com ponto de ebulição normal. Aqui eu fiz um cálculozinho do desvio relativo absoluto. Então, isso é menos o experimental dividido pelo experimental vezes 100, o valor absoluto. Só para a gente ter uma ideia, conseguir comparar os métodos e ver quanto está desviando, ah, com quanto de erro a gente vai ter que lidar, se é aceitável, se não é. Aí vocês vão ver que, logicamente, nosso, nossa massa molar vai dar praticamente a mesma coisa, justamente porque isso não vai depender de como os átomos estão ligados, mas basicamente de quais são esses átomos, e aí fazer uma multiplicação simples de número de carbonos vezes a massa do carbono, mais número de hidrogênios vezes a massa do hidrogênio. Então, isso é trivial. A gente vai ver que vai sempre bater, assim, dá praticamente zero. Quando não dá zero é basicamente por aproximação. Pronto, vocês podem ver aqui. Opa, isso aqui tá em bar. Então vocês podem ver aqui que algumas das nossas propriedades foram bem estimadas pelo método de contribuição de grupos. Cabe a vocês saberem se isso aqui é bom o suficiente para vocês, para o que vocês precisam. Eu preciso me importar com o meu ponto normal de ebulição. Para minha aplicação, para o meu processo, ele é importante. Para o meu processo, eu preciso dessa precisão para pressão crítica. Vocês que vão responder essas perguntas. E aí, importante também, né? Que aí, quando a gente for aqui colocar o nosso pacote termodinâmico, a gente vai selecionar o nosso hipotético. E aí, a partir da nossa estimação, a gente também vai ter os parâmetros das equações de estado, ou dos modelos de coeficiente de atividade, nosso virial.
Então, ah, importante a gente ter noção de que a partir desse passo aqui, de que a gente vai estar caracterizando o nosso componente que o simulador não conhece, é que a gente vai desenvolver as outras interações. Não é só a nível de propriedade do componente puro, mas também de como ele vai interagir com os outros componentes. O que a gente também pode fazer, digamos, para o meu componente, o Unifac não se comportou bem, não se comportou de forma satisfatória. Então, esquece o Unifac e a gente pode fazer isso através do fornecimento dessas características e aí a gente vai estimar as outras propriedades a partir dessas aqui. E a gente pode fazer isso de algumas formas diferentes. A gente pode já até pedir uma pesca aqui para o simulador. Ele precisa de ou o ponto de ebulição normal ou a densidade líquida junto com a massa molar. Então a gente já pode pedir uma pesca aqui para ele, ó. Aí ele te diz aqui, você precisa, apesar de estar ambíguo, dá para entender de duas formas diferentes, você vai precisar de ou do ponto de ebulição normal ou da densidade com a massa molecular. Então vamos fazer primeiro dando aqui nosso NBP 198.6. E aí vamos estimar. E comparar aqui. Como esse aqui foi o que a gente deu. Vou colocar aqui só pra ter um valor, para não ficar aqui gritando valor. Mas vamos ter noção que foi o que a gente deu, então logicamente não vai ter erro nenhum. Infelizmente acabei não encontrando o fator acêntrico experimental. Então eu vou ficar devendo. E aqui novamente está em bar. Então vamos lembrar de converter. E aí a gente tem esses erros aqui. Já se a gente escolher não especificar isso, mas especificar a massa molecular e a densidade, aí a gente já vai ter algumas diferenças aqui. Novamente, lembrem-se que aqui a gente vai ter zero de erro porque foi o que a gente especificou. Importante vocês não confundirem isso. E o que a gente pode fazer também é se perguntar o que acontece se a gente especificar os três. Então, cadê? Como esses dados estão disponíveis na literatura, como tá fácil pra gente, não custa nada a gente retirar um grau de liberdade, né? Porque quanto mais informação a gente der, a tendência é que o simulador vá desempenhar melhor.
A gente vai depender menos de estimativas e mais de dados experimentais. E isso, nesse caso, é produtivo. Então, vocês podem ver aqui que não é exatamente uma regra essa questão do ganho de desempenho especificando mais propriedades, justamente porque a gente teve um aumento do erro aqui na temperatura crítica. Por outro lado, a gente teve uma melhora no desempenho da predição da propriedade crítica e do volume crítico. Então a gente de posse desses dados, cabe a nós decidir se a gente vai especificar todas essas três, ou talvez até se eu realmente tenho disponível todos esses dados, eu também posso especificar até esses outros aqui, a temperatura crítica, porque lembrem-se, o nosso objetivo final, não é apenas descrever um componente. Nosso objetivo final é que a gente tenha um componente pronto para interagir com outros e ter a modelagem desse componente interagindo com as substâncias que a gente vai ter na nossa simulação. A gente não está montando aqui nosso componente hipotético porque a gente acha bonitinho ver os números aparecendo depois que a gente clica no botão. A gente está montando esse componente porque a gente quer saber como essa estrutura que o simulador desconhece interage com as outras substâncias da minha simulação e qual vai ser o resultado dessa interação. Como é o meu processo? Quais vão ser as alterações na minha saída se eu modificar as minhas entradas? É isso que eu quero saber. Então, quanto melhor descrito estiver o meu hipotético, a tendência é ter estimativas melhores. E, portanto, ter uma simulação melhor descrita. Depois que a gente faz essa caracterização, a gente pode prosseguir normalmente com a nossa simulação. O simulador vai apresentar para a gente o componente hipotético, como qualquer outro. A gente pode até mudar o nome dele, é, chamar de composto de Zimmermann, aí ele muda. E quando a gente adentrar aqui nossa simulação e for colocar uma corrente, ele vai estar aqui, como um componente qualquer. Tranquilinho aí? Vamos só ver como é que estão aqui os coeficientes binários. Em suma, é isso. Essa é uma parte da simulação que normalmente exige muito tato do operador, justamente para conseguir decidir, ou pelo menos ter uma boa noção, estar bem embasado na decisão de qual método vai ser utilizado. Se vai ser o Oil Manager, se vai ser um método de contribuição de grupos, se vai ser uma estimação pelas propriedades e quais propriedades estão disponíveis, quais propriedades devem ser especificadas, que como a gente viu aqui, uma propriedade especificada a mais pode melhorar a minha predição do meu PC, mas piorar do meu TC.
Então, isso vai muito de conhecimento do processo, saber o que está fazendo. Então, muito cuidado, muito tato. E ainda tem aquela abordagem de a gente poder substituir por uma estrutura parecida, semelhante. Às vezes, a depender do processo, pode dar bons resultados, a depender da precisão que você precisa. Então, é como eu falo sempre a vocês. Lembrem-se das suas necessidades, das necessidades dos processos e tenham noção do quanto vocês podem aproximar, do quanto cada suposição que vocês vão fazer vai levar a um erro, se vocês podem arcar com esse erro, qual é o nível de pressão que que vocês necessitam, tudo isso vocês precisam ter em mente na hora de fazer esse tipo de decisão. Tranquilo aí? Então, por hoje é só. Quer dizer, por hoje não, por este capítulo é só. Em breve teremos mais. Vejo vocês na próxima. Abraços.